imaginou viver num lugar onde a tecnologia assim, ó, faz parte de tudo que você faz? Pois é, no bate-papo de hoje, o Edivan continua contando como que é viver na China, como que é essa relação com a tecnologia, a questões trabalhistas, como que é se adaptar a essa cultura tão distinta em relação à nossa. Tá curioso? É rapidinho, não saia daí, é depois da vinheta. E aí, Brazuca, seja bem-vindo ao segundo episódio desse bate-papo com o Edivan no Fala aí, Brazuca. Se você ainda não assistiu o episódio número 1, vou deixar um card aí em algum lugar desse canal aqui para que você possa clicar e assistir. Ali você vai entender como o Edivan foi parar na China. Agora a nossa conversa vai ser mais sobre a questão da adaptação no trabalho, a questão da pandemia, como que ele viveu ali e a perspectiva do Edivan em relação ao futuro. E para dar continuidade a essa conversa, Edivan, eu gostaria que você falasse um pouquinho das questões geográficas da China. Bom, a capital é Beijing, né, que é onde eu moro. E muitas pessoas ficam em dúvida assim, em Hong Kong faz parte da China ou não? Hong Kong faz parte da China, ela é uma região, é um território da China, né? Assim como Macau também é um território, né? A China é um país que anexou vários territórios por questões de comércio, de guerra, enfim. É um país muito grande, então eles anexaram muitos territórios, é muito diverso as coisas aqui. Tem sotaques diferentes, tem às vezes outros idiomas, né? O idioma nacional é o mandarim, mas existem algumas macro-regiões que têm seu próprio idioma, né? Por isso que aqui na China, a TV, os vídeos, a internet, tudo é legendado, que é para garantir que todo mundo entenda o que está sendo escrito, né? Então você consegue assistir a TV na China no mudo, porque sempre tem legenda nos programas que estão passando. Outro aspecto que eu gostaria de abordar nessa conversa é sobre os mitos e as verdades em relação à China. O que você diz a respeito disso? Olha, eu acho que tem muito terrorismo sobre a China. Eu gosto muito de morar aqui. Os chineses, na sua maioria, eles têm sim liberdades, tanto financeiramente, né? Eles podem ter iPhone, ter MacBook, coisas caríssimas. A economia, a vida aqui para os chineses é uma vida muito mais confortável do que um brasileiro no Brasil. O brasileiro tem que ralar muito para ter as coisas. Aqui, como as coisas são produzidas aqui, então você consegue ter acesso tanto às coisas caras quanto as coisas baratas. Então, você, por exemplo, no Brasil, eu quero comprar um celular, eu não vou ter escolha, porque até o celular mais barato ainda é caro. Aqui na China, não, você pode comprar desde marcas desconhecidas até as marcas boas, assim, mais caras, um iPhone, uma Samsung da vida, porque, de certa forma, tudo é produzido aqui, né? Então as coisas são bastante acessíveis, né? Então o governo, ele gerencia bastante essa questão de alimentação, distribuição de transporte. Aqui é tudo muito conectado por ferrovias. Você pode ir para qualquer lugar de trem ou de ônibus, de avião. Os preços são acessíveis para as pessoas, né? Então eu gosto muito de morar aqui. É claro que não existe nenhum lugar perfeito, né? Tem as suas coisas ruins, né? E muita gente fala assim, não posso sair com a Bíblia porque vão me prender. Não, isso é mentira. Você pode sair com a Bíblia, você não pode ficar pregando no meio da rua, porque realmente você não pode fazer isso, né? Tentar converter as pessoas para uma religião, né? Mas se você tiver sua religião, você pode ter o seu culto. Existem aqui igrejas que são aprovadas pelo governo. Você pode praticar o seu culto, mas você não pode aliciar outras pessoas para entrar no seu culto, né? Até porque tem várias religiões aqui, né? Tem budismo, tem catolicismo também, tem várias religiões. É um país muito complexo de se entender. Mas eu acho que muitas pessoas têm uma opinião distorcida e negativa do que é a China, né? Os chineses têm muitas liberdades aqui, os chineses são críticos, eles gostam de falar, eles têm pensamento, opiniões políticas, eles gostam de opinar sobre tudo, eles estão ligados a tudo que tá sabendo, sei lá, o Trump faz alguma coisa, no Brasil faz alguma coisa, já sai uma notícia aqui, o pessoal tá comentando, sei lá, acontece um meme, uma briga de uma pessoa famosa, a pessoa já tá sabendo. Por exemplo, o pessoal aqui na China já sabe que teve uma briga a filha de algum jogador de futebol do Flamengo
com uma cantora dos Estados Unidos. O pessoal já sabe, porque teve uma coisa no Lollapalooza sobre isso. O pessoal já tá comentando sobre isso. Então chega as coisas aqui. Olha, essa é uma informação interessante que nos coloca exatamente na posição de conhecimento em relação à China, porque muitas vezes o que chega a nós é que existe muita opressão, existe muita instabilidade, é como se a população em si não fosse massa de manobra, não tivesse a capacidade crítica de refletir, de pensar. Isso é bem legal você abordar essas questões aqui no nossa conversa. E aí, pegando o gancho disso também, eu gostaria que você falasse de alguma curiosidade aí da China. Aqui na China, uma curiosidade é que aqui tem, além da aposentadoria, né? Muita gente acha que não tem aposentadoria, tem também. E tem uma outra coisa que eu acho que não tem no Brasil, que é uma parte do seu salário, ele vai ser depositado para você comprar uma casa. 12% do seu salário, funciona assim. Quando você trabalha, 12% do seu salário vai para uma conta que fica ali no governo, que é para você poder comprar uma casa, e a empresa para a qual você trabalha também deposita 12% do seu salário. Então, vamos supor, eles comem R$2.000 do seu salário, a empresa vai botar mais 2.000, ou seja, fica ali uma conta de 4.000 por mês que você tem, né? Aí, depois de 10, 20 anos, você pode comprar um apartamento, né? Ou fazer o que você quiser, né? Aqui também tem fake news, igual como tem no Brasil também. Aqui todo ano tem uma fake news dizendo que o governo japonês comprou terras no Amazonas. Não sei como é que surgiu a origem dessa fake news, mas todo ano tem isso. O pessoal fica compartilhando esse negócio, perguntando assim, é verdade que o governo do Japão comprou terras no Amazonas e tal, né? Não sei de onde que eles tiram isso, né? Não, essa fake news. Infelizmente, esse fenômeno das fakes, ele está espalhado mundialmente, né? E eu acho que passa um pouco para essa ideia de soberania da região amazônica, do Brasil, que é um território cobiçado, de certa forma, por sua biodiversidade, por seus aspectos naturais. É um país que tem grandes qualidades que nem sempre são respeitadas e valorizadas. Às vezes a gente não tem muita consciência. Então talvez surja esse imaginário de poder possuir algo dali, né? Poder possuir uma propriedade, um espaço. E de repente também tem essa ideia de que nós estamos à venda, que nós estamos aqui, é um lugar fácil, digamos assim, para dialogar, comercializar, mas não é bem assim a história, né? E aí, Edivan, você também viveu uma situação que começou aí na China, que foi a pandemia do Covid. Como é que foi estar na China durante esse período? Foi uma loucura, porque ninguém estava esperando por isso. Até o meu chefe, né? Ele falou assim, não vai acontecer nada e tal. E na época, eu não viajei para o exterior, era época de final de ano novo chinês, e eu fiquei na China. E os meus colegas de trabalho todos foram, que é como os estrangeiros vão viajar e tal, vão para Tailândia, né? Singapura, enfim, vão viajar. E foram viajar e eu fui o único da minha equipe que ficou. Aí o governo fechou tudo, da noite pro dia, fecharam tudo e começaram a criar protocolos, foi uma correria, ninguém podia sair de casa, ninguém podia fazer nada, e como eu trabalhava, na época, aqui em Beijing, cada cidade teve a sua administração, né? Então, para mim, foi bem flexível, entre aspas, porque eu poderia ir e vir, porque eu trabalhava, né? Mas quem não tinha trabalho, quem era estudante, quem era desempregado não podia sair de casa, porque não tinha autorização, não tinha a carteirinha para passar. E foi uma loucura, assim, teve vários momentos, né? Foi momentos assim, de muita incerteza, que foram 3 anos da gente com essas limitações, né? E teve pessoas que, por exemplo, quem estava em Wuhan ficou, sei lá, 4 meses trancado dentro de casa. E as pessoas, assim, às vezes não conseguiam receber comida direito, porque não foi feito assim tudo da noite pro dia, então não tinha uma logística de distribuição de alimentos, de coisas básicas. Em Shanghai foi até pior, e na época também os animais de rua foi uma coisa horrorosa, porque como não tinha, as pessoas não estavam indo para as ruas alimentar esses animais, aí a gente acabava vendo vídeos dos animais, parecia tipo um The Walking Dead, os animais assim correndo atrás dos outros, caçando um aos outros e se matando na rua. Que tinha, por exemplo, em Shanghai, tinha vários vídeos assim da cidade assim vazia, parecia o apocalipse, e só os animais ali se degladiando
literalmente comendo uns aos outros para tentar sobreviver. Uma coisa assim, eu vi vídeos assim de gatos sendo estraçalhados por cachorros de rua, porque, enfim, precisavam comer, estavam com fome. Foi bem complicado. Infelizmente, esse foi um período muito complicado da nossa história a nível mundial. E em todos os lugares há relatos de situações difíceis, né? E creio que aí também não foi diferente. Mas e hoje, atualmente, como é que estão as pessoas em relação à pandemia? Existem ainda resquícios, existem ainda protocolos, situações que as pessoas adquiriram a partir da pandemia? Do ponto de vista das pessoas comuns, né, que estão vivendo suas vidas, já é tudo normal. Ninguém nem pensa em restrições e tal, ninguém pensa sobre isso. As pessoas querem trabalhar, estão viajando, estão vivendo sua vida, então não tem uma preocupação, né, em relação a isso, né, doenças, essas coisas. De acordo com o levantamento que eu fiz, atualmente existe 9.160 brasileiros vivendo na China e só em Beijing 1.200 pessoas. Diante disso, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua relação com a comunidade brasileira. A minha percepção é que a comunidade brasileira na China é uma comunidade muito unida, né? Tem suas tretas, tem suas questões ali, mas no geral, em comparação com outros países que a gente acaba tendo contato, eu acho que são pessoas assim, muito unidas, que se unem bastante para tentar ajudar as pessoas, né, uns aos outros, assim, para quem tá vindo, né, recentemente começou há uns 2, 3 anos começaram a surgir associações de brasileiros, né, porque, não sei se você sabe, por lei, nós brasileiros podemos montar associações que são ligadas às embaixadas, só que isso é voluntário e tal, então a gente pode montar um grupo de pessoas, um conselho, né, que é Conselho de Cidadãos Brasileiros, que se chama, né, aí você se vincula. Você monta essa equipe de pessoas, tem uma presidência, tem diretores e tal, e são vinculados à embaixada. Então eles atuam junto com a embaixada, mas é tudo voluntário, né? Uma coisa que eu acho que carece de suporte é em relação ao trabalho da embaixada / consulado, que ainda é bem precário aqui na China, sendo que a China é um dos principais parceiros comerciais aqui com o Brasil, mas tem muita precariedade em relação ao tratamento consular e às atividades do Brasil na China. Eu acho que tem muito ainda a se desenvolver, a melhorar também, e também acho que é porque é uma questão de quem vem ser diplomata aqui na China, não vem por assim, vem só como uma carreira, como se fosse um degrau. Então a pessoa não vem para desenvolver nada, ela vem aqui porque é um pouco mais cômodo vir para a Ásia, aí a pessoa vem aqui, eu vou usar a China como um degrau para minha carreira. Então a pessoa fica ali 2, 3, 4 anos, volta, aí vai para um posto melhor, né, porque eles dividem em classe A, classe B, classe C. Eu acho que a China absurdamente é classe C, classe B, alguma coisa assim, sendo que não deveria ser isso, né? Eles ganham assim super bem para estar aqui, sendo que em lugares assim como, sei lá, Estados Unidos, eles ganham, o que eles ganham lá nos Estados Unidos, quando eles transferem aqui para a China, eles acabam tendo uma vida de rei aqui, porque é muito dinheiro, sendo que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles ganham lá, eles têm que realmente saber usar bastante, né, os incentivos de salário que o governo dá, né? E aqui na China não, aqui na China eles ficam em prédios luxuosíssimos, ganham super bem. É um babado essa questão do consulado, né? E a questão também dos militares que vem pra cá também. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, né? Que é muito... Tá aí esse comentário do Edivan, né? Um pequeno desabafo. E autoridades brasileiras, vamos aí olhar para a nossa comunidade que vive na China. Em relação à culinária, existe algo curioso de algum prato, alguma comida assim que você poderia relatar pra gente? Nossa, é difícil essa. Coisa inusitada, tem muita coisa inusitada assim que de partes do animal que eu não como, mas em alguns lugares aí do Brasil até que é hábito, lá, pé de galinha. Eu sei que tem regiões do Brasil que as pessoas comem pé de galinha, né? Mas pra mim não é uma coisa do meu dia a dia, né? Que eu vi da Amazonas, lá a gente tem muito peixe, né? Cérebro de boi e tal. Pepino do mar, que é uma coisa que eu não gosto.
Eu sei que fora da China é caríssimo isso, mas aqui até não é tão caro assim, né? É uma coisa exótica de comer pepino do mar. Pesquisa aí no internet, vocês vão ver. Pepino do mar é uma coisa que eu acho feia, mas enfim. Já aconteceu também. Tinha uma época quando eu cheguei aqui, tinha essa questão da carne de cachorro, carne de gato, mas hoje em dia isso já é uma questão condenável entre os próprios chineses, que condena essa prática desse tipo de alimento, né? E coisa que eu levaria da China. Nossa, tem várias coisas. Tem muitas coisas gostosas da China que eu levaria, assim. Eu consigo pensar, assim, porque eu acho que deve ter aí já no Brasil, né? Porque tem uma imigração de chineses pro Brasil muito grande, né? Então deve ter, né? Já, sei lá, em São Paulo, Rio, né? Em Santa Catarina, onde tem muito chinês, já deve ter nessas comidas, né? Mas tem muitas coisas, não consigo pensar em nenhuma em específica, porque tem muitas comidas aqui na China, que nem no Brasil, assim, escolhe uma comida brasileira para representar, não tem, porque é muitas opções. Edivan, existe alguma tecnologia aí na China que você gostaria que chegasse aqui no Brasil amanhã? Eu não vou falar de tecnologia, mas eu vou falar de agilidade. Porque aqui na China as coisas acontecem muito rápido, sei lá, uma transferência, uma coisa que você precisa fazer, então é tudo muito rápido, sei lá, você faz uma compra, eu sou da Amazonas, né? Então lá na Amazonas de fazer uma compra chegava, sei lá, em 7 dias, 5 dias, 15 dias. E aqui chega muito rápido as coisas, né? As coisas acontecem muito rápido. Você compra uma coisa, 2 horas chega na porta da sua casa, então, e chega na porta mesmo. Você não precisa se preocupar, porque as pessoas não vão roubar, deixa ali e ali fica. Então eu vou sentir falta com certeza dessa agilidade das coisas, né? Você dá entrada no documento, aí você dá entrada de manhã e de tarde já tá aprovado, já tá tudo submetido, tá tudo ok. E no Brasil, eu acho que não vai ser assim. No Brasil, acho que vai demorar, assim. Tipo assim, putz, passou uma semana, não foi nem revisado os meus documentos. Então, acho que eu vou sentir falta disso. Em relação ao futuro, Edivan, o que você planeja? Você pensa em ficar o resto da vida na China ou você pensa em voltar ao Brasil? Claro, eu tenho que voltar, porque eu não posso morar aqui para sempre, né? Eu não ganho a nacionalidade para morar aqui, né? Então, em algum momento eu vou voltar, né? Eu espero voltar bem, né? Com bastante dinheiro para me estabilizar, porque o meu plano é voltar e tipo assim, e não trabalhar muito no Brasil, só ficar vivendo de juros. Dos juros do meu dinheiro. Nossa, Edivan, eu não sabia que você não pode viver o resto da vida, você não ganha cidadania. E que bom ouvir que você está aí planejando, tem essa consciência do teu futuro, está investindo. E esse investimento, ele acontece aqui no Brasil? Não, eu não faço no Brasil, eu faço na Inglaterra o meu investimento e caiu assim muito aleatório na minha vida, porque uma vez eu precisei quase sair da China. E eu tinha muito dinheiro no banco e... Olha, eu sou rico, né? E para você tirar o dinheiro do banco da China pro mundo sendo estrangeiro, acho que às vezes é mais fácil. Mas para você sendo estrangeiro, movimentar esse dinheiro é um pouco mais complicado. Aí eu tive que virar um investidor. Do nada, eu nem sabia de nada. Aí eu tive que contratar uma... Pelo menos foi a forma mais fácil, né? Uma amiga minha me aconselhou a contratar uma pessoa que administrasse o meu dinheiro, né? Dos meus fundos de investimento, né? Aí eu tive que contratar, acabei virando investidor, entrei nesse negócio e assim, eu não entendo assim muito, porque eu também não vou muito atrás, assim, eu sigo que a pessoa que administra o meu dinheiro me explica das coisas, né, mas eu acompanho as coisas, né, quando tem alguma dúvida, eu pergunto, o que é isso, o que é aquilo, né, então tá ali um dinheirinho ali, né, daqui a algum tempo eu posso usar, né, vai que o negócio sobe, né, mas é aquela coisa, né, quando você trabalha com investindo em ações, tem uma guerra, tem algum conflito, então tem muita oscilação, então tem meses, épocas que o negócio sobe e tem coisa que desce, entendeu? Então é complicado, né? Investimento é algo que tem essas nuances, mas a gente não pode deixar de pensar no futuro e saber investir, buscar ajuda quando necessário. E olha, eu achei bem interessante essa sua fala em que diz que a gente não tem a possibilidade de ter a cidadania.
né? O imigrante não tem essa possibilidade. Me explica um pouco mais sobre isso. Se você for casado com uma pessoa daqui, você ganha ali uma permissão para ficar, mas essa permissão só fica com o tempo do casamento, né? Ou então, se você tiver um PhD, você tem um PhD, você pode aplicar e você pode ter esse, porque a China, ela quer pessoas que tenham esse nível de doutorado, pós-doutorado. Aqui, então, é mais, eu tenho um amigo meu que ele tem esse documento porque ele tem PhD em cultura chinesa brasileiro, de São Paulo. Ele conseguiu esse documento, e é bem comum. Olha aí, você já pode vir para a China e ter o seu green card, entre aspas, como uma pessoa que tem PhD. Olha aí uma brazuca já com o olhinho brilhando, quem sabe indo visitar o Edivan e conseguindo também passar um tempo, uma temporada na China. Você pode aplicar para uma bolsa, né? Tipo assim, aqui na China, como PhD e tal, como professora visitante, né? Olha, o papo tá ficando mais interessante ainda. Aproveitando a minha formação, quem sabe a gente muda a rota e acaba chegando aí na China. Você tem mais informações sobre isso, Edivan? Não, mas eu não sei de nada sobre isso, porque eu não sou da área de educação, mas eu sei que tem. Joguei aí, ó. Quais são os tipos de histórias, de perguntas que as pessoas sempre fazem em relação à China e que você contesta, que você explica que não é exatamente da forma como a pessoa imagina? Ah, que o pessoal passa fome aqui, ou então que você não pode ter liberdade de religião. Tem várias, né? Que os chineses não podem falar do governo, que eles não têm opinião. Assim, é uma coisa assim, que eles trabalham, sei lá, de forma escrava. Sim, tem muita gente no Brasil também. No Brasil, gente, é uma democracia, mas tem gente que trabalha todos os dias, tanto que estão aí tentando regulamentar o fim da escala, acho que 6x2, né, no Brasil, que tem, né? Então, acho que quem é o brasileiro para falar de escravidão, né? Tem problema, sim, eu sinto muita falta de leis trabalhistas mais fortes, que nem como tem aí no Brasil, que eu acho que a lei trabalhista aqui não ajuda o trabalhador. Mas enfim, eu acho que os chineses vivem muito bem aqui, do ponto de vista de um brasileiro. Eu acho que eles vivem muito bem, né? Eles têm acesso a várias coisas que uma pessoa no Brasil, uma pessoa mediana no Brasil tem que ralar muito para conseguir, sabe? Edivan, eu acredito que você tenha muita história para contar, eu também teria muitas perguntas para fazer, mas nosso tempo está escasso, nós precisamos encerrar esse bate-papo. Mas antes, eu gostaria de fazer ali um jogo rápido, um ping-pong. Eu pergunto e você responde. E a primeira pergunta é: Pix ou WeChat Pay? WeChat e Alipay. Em relação ao transporte, o metrô de alta velocidade da China ou aquele busão lotado assim, ó, que a gente pegava para ir para o Ufam? Aquele que você sabe exatamente qual é, com o rádio ligado, vendedor ambulante, e naquele calor imenso de Manaus. Ai, mas mas aí você não tá me dando nem escolha, né? Metrô de trem de alta velocidade em bala. Em relação à comida, um dissu chinês ou aquele X caboquinho amazonense? Ai, X caboquinho, gente. Assim, eu vou falar assim, sincero, gente. Eu acho que assim, a culinária brasileira eu acho melhor que a chinesa, mas não que a chinesa seja ruim, né? Mas, nossa, eu sinto muita falta das coisas do Brasil. Em relação ao lazer, um templo milenar ou aquela praia com aquele sol de domingo? Eu acho que domingo, porque eu já fui em muito templo aqui. Muito. Então, acho que domingo, tomando um milkshakezinho ou uma bebidinha na praia. O que você não tem na China que faz você querer voltar para o Brasil? Nossa... Tudo é feito aqui, né? Só minha família, né? Pronto, acho que minha família. Se eu chegasse amanhã aí na China, qual o lugar que você me levaria para conhecer, para visitar? Cidade Proibida. Todo mundo vai lá. Eu já fui lá várias vezes, assim, não tem nem mais graça de lá. Cidade Proibida, muralha, assim, eu já não aguento. Inclusive, há umas 2 semanas eu fiquei numa vila. Foi aniversário de uma amiga minha, e ela chamou a gente pra gente ficar numa vila, tipo no subúrbio aqui de Beijing, e era 1h30 de distância andando num trecho abandonado da muralha, né? Aí, como pra vocês assim, nossa, mas pra gente já tá aqui há muito tempo, a gente não vamos estar nesse trecho, porque é 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar nesse frio,
e é um trecho abandonado, é só mato e tal, não, vamos todo mundo curtir aqui a vila e tal. Maravilhoso. Olha, Edivan, eu quero muito, muito agradecer a você por esse papo legal, por poder conhecer um pouquinho mais do seu contexto, da sua realidade, como foi que você chegou aí, o que você tem feito e trazer dicas e orientações para os nossos brazucas que nos acompanham. Passo a palavra, dizer alguma coisa que te ocorre no momento sobre a nossa conversa, sobre o nosso bate-papo. Eu queria agradecer pelo convite, é sempre um prazer, fazia tempo que a gente não conversava, né, porque é complicado, né, questão do fuso horário, a tecnologia também, porque aqui a internet ela é bloqueada, então a gente tem que desbloquear a internet para ter acesso às coisas, aí às vezes eu esqueço de ligar o negócio e eu não recebo a mensagem, e, enfim, né, coisas de quem mora no exterior, né? Nenhum lugar é perfeito. E eu queria agradecer muito pelo convite, vocês lembrarem de mim para esse seu projeto. Eu espero que dê bastante sucesso, né? Bastante visibilidade. Então, Edivan, eu que agradeço imensamente a tua participação de uma forma muito generosa, por uma questão de fuso horário, por uma questão de dificuldades de acesso, como você mesmo diz. Sou muito feliz por você abrir um tempo aí na sua agenda para participar desse projeto. Esse projeto que se iniciou lá atrás ainda, quando eu estava na Inglaterra, e logo teu nome surgiu na mente, eu lembrei de você, eu queria fazer essa conversa, eu cheguei a entrar em contato contigo. É verdade, né? A gente tinha esquecido, E foi interessante assim que através daquela conversa, o projeto mudou inclusive o formato, porque a ideia inicial era só um podcast, e aí quando a gente está conversando e você fala, não, Aniele, eu não consigo te enxergar fazendo um podcast, né? Você precisa fazer algo visual, você sempre trabalhou com telejornalismo, com televisão, você pesquisa isso, e por que então você não vai desenvolver algo nesse sentido? E naquele momento, assim, eu senti uma certa relutância, eu tô nessa fase usando aparelho, e aí pra mim, assim, era muito complicado. Além disso, eu sou uma pessoa muito tímida. Pra quem me conhece de verdade, sabe o desafio que é estar na frente das câmeras, falando com vocês. Então, assim, tá sendo algo muito desafiador. E você, Edivan, de certa forma, tem uma participação muito grande nesse processo. Você, mesmo de longe, mesmo talvez inconsciente, me estimulou, me apoiou. E eu agradeço imensamente. Então, Brazuca, você já sabe, né? Toda semana nós temos aqui esse bate-papo agradável, descontraído, onde eu converso com brasileiros que estão espalhados por todos os lugares do mundo. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com aquelas pessoas para que essa mensagem chegue a mais lugares. Afinal de contas, ser brazuca é isso, é força, é resistência, é resiliência, é empatia. Então, eu conto contigo, eu conto com a tua colaboração, com a tua participação. E se você também está interessado em participar, aqui na descrição desse vídeo, vou deixar fixado um formulário que você pode preencher, entrar em contato comigo, eu pessoalmente vou ler, vou entrar em contato com você para que a gente possa também contar a sua história. Afinal, o Fala Aí Brazuca é a voz do Brasil no mundo. Te vejo na próxima semana. Tchau!